Pessoal, estamos aquecendo a máquina. Daqui a pouco a gente já entra ao vivo. É só para fazer fazer os preparativos aqui, integrar as plataformas. A gente está fazendo o Zoom. Opa, já entrou. A gente está usando o Zoom com o LinkedIn ao vivo. Então ele tem um, assim como acontece no YouTube. Agora sim. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um SPED 8 de agosto, a primeira semana do mês de agosto, o tradicional mês de cachorro louco. Pronto, o áudio fica invadindo, né? Então eu tenho que tirar. São três telas ao mesmo tempo. Então agora sim. Leandro, Misael, Renato, bom dia. Obrigado por prestigiar ao vivo. E você que está assistindo ao gravado, obrigado também por prestigiar o nosso trabalho. Simone, bom dia. A minha sócia quer entrar, ela tá. Hoje ela quer participar, então deixa eu mandar o link para ela. Eu não falei para vocês, se não falei, vou falar agora sim, mas já falei. Ela, a atividade dela na reforma tributária é tratar o tema contabilização. Plano de contas, entende isso? Você já preparou o seu plano de contas da reforma tributária? Se não preparou, corre atrás. Corre não. Acompanha aqui que a gente vai trazer todos esses detalhes pormenores de como que as empresas, algumas estão tratando o tema. Muitas nem sabem, então eu coloquei aí na nossa provocação, 38% é a pesquisa da NDD, 38% das empresas não fizeram nada. Meu Deus do céu, como que é isso? Não fizeram nada. Será mesmo? Será que são 38? Bom, a pesquisa deles, eu vou acreditar no número 38%. Mas, enfim, ó, alguém está pedindo para entrar aqui. Quem será? O estranho no ninho vai entrar aqui nesse instante. Sem câmera? Aqui ninguém entra sem câmera, não, minha filha. Pode pôr a câmera aí para funcionar. Pronto. Seja bem-vinda, dona Gisleide Nogueira. Aqui é o SPED Brasil Cast. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Jorge. O Jorge me coloca numas sinucas de bico. Eu falei que hoje vocês estão bem agitado, né? A gente teve aí muita coisa acontecendo durante a semana, mas hoje ainda com novidades aí, principalmente no piloto. Só que complementando, né? O Jorge falou que ele está sintetizando, só que eu estou usando do contábil, mas ele esqueceu de falar que eu que estou testando o ambiente do CBS. Então, quem está aqui na mão na massa fazendo os testes sou eu, e está sendo um grande desafio para nós. E não sei se você vai deixar eu já falar Não, aí você fala muito. das novidades. Explicar um detalhe para vocês. Agora há pouco ela fez um boas-vindas para um cliente novo no Jeifes, mais um, né, esse mês, que também está ávido por discutir, debater as questões relacionadas à reforma tributária. Então ela já está com o tema na veia. E a gente vai comentar um pouco desse projeto piloto, né, que teve novas empresas, eu também coloquei na provocação. Mas já para elucidar essa questão do projeto piloto, gente, são três pilotos, tá? O discurso lá do outro lado é bonitinho, você vai acessar uma plataforma única, tal, mas não, mas você tem três escriturações. Você vai fazer escrituração na CBS. Quem vai fazer a escrituração na CBS? Quem cuida de Piscofins hoje? É ele que tem que estar testando. É isso que a Gisele falou que ela está fazendo. Mas ainda vai ter o piloto da nota de serviço, que vai ser o terceiro piloto, né? Porque ela está atrasada. Antes disso, nós temos o IPA do IBS.
que o IPA representa o paralelo ao ROC da Receita, onde no IPA você monta toda a estruturação para apuração. Basicamente isso. E na sequência teremos a nota fiscal de serviço com o ambiente de apuração, o MAN e tudo que precisa ser feito para fazer a apuração do ISS, que vira IBS municipal com todas as suas particularidades, com nota de crédito, nota de débito e os eventos também da parte de serviço. Isso já é um desafio, porque no mundo do IBS barra ICMS, isso já é uma realidade em termos de eventos. Para serviço vai ser novidade, por isso está demorando um pouco mais. Mas então são três projetos piloto. Fala para a gente, Gias, como é que está sendo essa atividade do piloto, porque uma pergunta que me fizeram recentemente quer dizer que eu tenho que habilitar todos os documentos fiscais e deles selecionar aquilo que eu quero e o que não quero? Eu gostei dessa pergunta, então eu estou repassando para você. Por É, causa daquela história da manifestação, lembra que a gente comentava? é, na verdade, assim, deixa eu comentar aqui, né, como é que é, é bom a gente também, eu estou vendo aqui já algumas perguntas, né? Situar que, além de ter uma restrição, hoje, particularmente 66 empresas, hoje nós tivemos a entrada de mais 12 empresas confirmadas, né? Confirmadas e publicadas, né, no site e disponibilizado, é um ambiente para teste, então atingindo a 80 empresas. Então, vai ser uma sequência de entradas dessas empresas. Até a gente, claro, completar as 500 empresas aí na entrada no piloto. O ambiente, ele é um ambiente restrito, ou seja, eu não testo tudo, não tem todas as opções, há uma seleção do CST que pode usar, ou seleção do Classtrib que pode utilizar, né? Então, não é um teste ainda tão avançado. E eu estou falando de CBS, né? Só para ratificar aqui que a gente está falando de CBS. Então, são perguntas que muitas vezes a gente não consegue responder. As pessoas consideram que a gente está testando, mas não dá para responder aqui tudo, né, durante essas oportunidades para a gente falar, e nem porque o ambiente ainda não está liberado para testar todas as operações. Então, especificamente, só estamos testando algumas operações determinadas lá para o ambiente de teste. É um processo evolutivo, pessoal. Na realidade, romancearam muito a questão do teste, mas o teste, neste momento, ele se presta a validar, homologar a ferramenta, melhorá-la para torná-la, digamos, amigável, né? Então, é assim, primeiro um cenário simples, para depois as operações mais complexas, lembrando que tem algumas limitações. Por quê? O teste da parte de ICMS é lá na frente, em outubro. Então, agora você testa a nota fiscal, o layout, que deu toda aquela confusão lá, vai validar, não vai, 1º de outubro, 1º de janeiro, enfim. Ainda tem um gap aí, viu, Gisley, que você, não sei se você está sabendo, porque a lei complementar diz que o modelo de teste é 1º de janeiro de 2026. Mas a validação do pré-comitê gestor é a partir do dia 5 de janeiro. Aí pergunta-se, do dia 1º ao dia 4, o que vai acontecer? Aí é um hiato, todo mundo vai dormir no dia 1º e acordar no dia 5, porque dia 4 não pode fazer nada. Então, assim, a gente tem essa dificuldade hoje com esses testes, né? É o que o Jorge falou. Eu estou considerando hoje a gente está utilizando, vendo a usabilidade da ferramenta, o desempenho da ferramenta, algumas integrações, é claro, movimentações, restringindo. Então, eu não posso testar todas as utilizações de crédito. Então, das opções, eu só posso utilizar algumas. É, é importante. Agora, eu não quero também aqui desconsiderar a importância dessa fase. A Receita disponibilizou a calculadora, né? A calculadora, na verdade, está aberta a todo público, então, a todo contribuinte que quer testar. É importante que a gente teste.
né? Ah, mas eu não sei se aquilo vai ser a alíquota que vai ser aplicada. Poxa, hoje foi feita de acordo com a lei complementar, hoje 214. Mas à medida que aquilo for sendo atualizada, aquela ferramenta é para ser ali também atualizada, mas é importante que você teste, saber o que está funcionando, como é que vai funcionar, enfim, a dinâmica, se habituar com aquele novo cenário, que é um novo cenário de uma apuração assistida, que a gente não está ali acostumada a ser feita no ambiente CBS. Mas tem essa pendência, né, que o Jorge bem citou. Na verdade, quando eu estou fazendo testes de CBS, tem muita pergunta também que vem, Jorge, para a gente lá no portal Spread Brasil, muitas perguntas sobre a nota e a operação anterior. Só lembrando, do ROC, eu só trato da operação da nota para frente, né? A entrada do documento fiscal para frente. O processo para trás, de todo de configuração, de parametrização da nota, é um processo que é, como bem citou aí o Jorge, ainda está aí em desenvolvimento. Um detalhe importante, gente, olha só, eu sempre cantei a bola de que a manifestação do destinatário seria a menina dos olhos desse processo. Mas o que a gente está vendo é que o fisco não está gostando desse modelo, porque olha só o que acontece hoje no dia a dia. A nota chegou, a empresa vai lá e diz que não reconhece aquela nota. Aí vai em seguida, 2 dias depois, e fala: Não, olha, quero cancelar a minha rejeição, a minha denegação. E isso acontece com regularidade. Então, imagina agora no cenário que a gente vai viver, onde o físico precisa ter a nota lá no ambiente, dali a 2 dias ela não está mais nesse ambiente. Então, esse reprocessamento não é saudável na volumetria que teremos com a reforma tributária. Então, portanto, praticamente o físico está dizendo assim, olha, manifestação não vai acontecer. Consequentemente, vai sobrar para você, contribuinte, qualificar aquele documento fiscal que está lá no ROC ou está lá no IPA, e não mais com manifestação, não mais com um evento. Então, isso não está escrito na pedra, mas é o que a gente pega de informações de eventos dos fiscos. Quando eles participam, a gente vai lá e faz a pergunta e ele comenta, olha, esse processo ele não está em harmonia com o modelo online, né? Se o modelo é online, a foto de hoje tem que ser a foto de amanhã. Ah, pode ser que eu tenha documentos que amanhã essa nota não está mais. E aí é problema. Então, a gente vai ter que assumir esse processo e não deixar na qualidade de um evento resolver esse problema. Isso implica em revisão de processo, gente. Algo que a gente fala com grande repetição ao longo desde 2019. Então, assusta, agora mudando, virando a página, viu, Gis? Assusta quando a gente ouve que 38% das empresas no Brasil não fizeram nada. Meu Deus do céu. Não olhar o cadastro. Eu vou tomar crédito de material de uso e consumo, de material auxiliar, tem que revisar o seu cadastro, porque tem que estar com uma descrição completa. Aliás, descrição, hoje eu estava olhando, hoje foi dia de TBT, eu estava olhando o layout da IN 86, tá lá, descrição, marca, descrição, todos os detalhes que você precisa ter do material, do insumo, seja lá o que for, material de revenda. E isso desde a N86 já era assim, a 68 para quem, tá bom? E ainda hoje a gente encontra empresas com cenários complexos de descrição genérica, código genérico. Isso precisa ser trabalhado, porque o fisco vai glosar esses créditos se você tiver ainda esse código genérico aí da caneta esferográfica, porque ele não vai permitir, tá? É, eu queria até aproveitar aqui, né, nesse bate-papo, eu sei que sua condução aqui é jogo rápido, é bate-bola, mas só respondendo a Simone perguntando aqui sobre contas contábeis. O grande exercício, Simone, é mapear. Primeiro, você precisa fazer aí o processo de entender como vai funcionar a sua contabilização no seu processo.
né? Como isso vai precisar de ajustes e criar contas, quais contas? Não espere, não tem um modelo de contas criado pela Receita, não tem um plano de contas, então já estou dando aqui um spoiler da nossa próxima reunião do GIPS, não tem ainda uma conta criada. O que tem são desenhos de contabilizações que podem ser realizados e, consequentemente, criadas novas contas, né? Então, a gente já, claro, fez aqui um exercício, sabe que tem algumas contas a serem criadas, mas quem vai definir é o contribuinte, seu modelo. Simone, É, sobre a... Perdão, oh, Jorge. perdão. Não é que travei aqui, pode Tá. continuar. Um outro ponto também que você cita aqui, a calculadora deveria trazer os impostos atuais e os novos. Não, a calculadora só vai trazer os novos. O ambiente de reforma tributária é pleiteando os novos tributos. Por que que não vai ser feito até pelos outros? Porque vou falar uma coisa meio grosseira aqui, tá, Semana? É porque essa é a lambança do que nós temos hoje continua nos nossos controles que temos hoje. Não tem como utilizar isso na calculadora, né? O que vai ser feito é demonstrado esse novo cálculo pela essa nova sistemática. Por isso é que não foi decidido no GT 48 que não vão ser inseridos IBS e CBS dentro das obrigações acessórias que nós temos hoje, que justamente não tem nada, não é similar, né? Não tem como se comparar, né? O controle que hoje a gente tem de impostos mudou totalmente a dinâmica. Então, não há como trazer isso dentro da calculadora, Ah, tá? mas um detalhe importante, gente. A calculadora hoje, essa calculadora que está aí, é só CBS, tá? Não é IBS. Não adianta querer fazer cálculo de IBS, embora tenha lá o cálculo, uma alíquota, Nada, porque IBS é competência similar, dos né? estados. E é uma briga isso aí, tá, gente? Mas não tem como não tratar, não comentar essa questão, porque as pessoas vão ficar esperando e não vai ter. Um outro comentário sobre isso. Vamos analisar se a gente está falando bem pertinho. Se a gente está falando que o novo mundo, o admirável mundo novo do IVA dual, vai ser simplificado, vai ser mais simples, descomplicado, para que calculadora? Calculadora eu preciso para hoje, para o paralelo. Mas para o novo, não vai ser tão simples assim. Não precisa nem de calculadora, gente. Tem uma alíquota fixa, reduções a 1.000, vamos ter alíquota de 1,34, 2,25 durante esse período. Vai ser uma graça. Então é só uma brincadeira, mas um alerta, né? O novo vai ser mais simples, portanto, essas calculadoras é só um, um preâmbulo de algo que você de repente nem vai precisar mais. Outra coisa, para fechar, não esqueça que tem a conformidade fácil lá na ENCAT, te ajudando com os CSTs, o C-Class, também está mastigadinho ali, você também tem que testar, tá bom? Pode, pode continuar, Gil. Tem um outro assunto também que eu quero trazer. Eu sei que a pauta aqui é bem maior de reforma, e eu também quero te deixar o tempo aí para você trazer algumas atualizações, mas não poderia deixar de comentar sobre a divulgação que foi feita sobre o novo módulo de administração tributária. O nome parece administração tributária, parece que é do fisco, na verdade, né? Mas o nome causa certa uma estranheza. Mas esse módulo de administração é uma etapa essencial para a parte da reforma tributária, mas está dando muito barulho com os contadores, tá? O Conselho Federal pediu aí uma postergação um pouco do prazo de entrada, mas é um projeto, um módulo iminente para a entrada e necessário para a parte da reforma tributária, porque ele vem aí a trazer uma agilidade no processo de definição das empresas em relação ao regime tributário. Então, isso sendo feito no momento da abertura da empresa. E está dando muito barulho essa discussão, mas a previsão é agora a entrada em agosto desse módulo e a gente teria aí grandes desafios com essa frente, né? Bom, pessoal, na quarta-feira, dia 12, é 12? Dia 13.
nós temos o nosso comitê, o GEIFES, e eu convidei a professora Ana Lídia para moderar um debate sobre um item que aconteceu na reunião do Fisco, e eu quero fazer uma repercussão um pouco mais forte lá no comitê, que é o seguinte: como que você está tratando a questão do preço na gôndola? Como que você vai colocar esse preço na gôndola? Você já entendeu? No período de transição ou no e-commerce. Lembra do e-commerce? O preço depende do local da entrega. Então, eu sou o cliente, estou entrando no site. Quanto custa isso aqui? Ah, se você não colocar, como hoje já acontece, né? Eu lembro que o Mercado Livre pede o CEP. Nós perdemos o CFOP, mas não perdemos o CEP. Olha que lindo. Então, vamos ter, ele só, aliás, com a mesma sigla, né? Com a mesma letra inicial C. Então, do CFOP, vamos para o CEP, definir o preço daquele produto. Mas pode acontecer de eu estar comprando um item que não vai ser entregue no meu endereço, vai ser no outro endereço. Então, essa é uma discussão que a gente precisa ter. E mesmo na gôndola da loja, vamos usar o modelo. O pessoal fala modelo americano, mas é o modelo OCDE, tá? Para quem não está acompanhando, a OCDE, quando teve o Peer Review 1, para tratar as plataformas digitais, os países não chegavam a acordo, ela deu uma sugestão, colocou lá no site. Coloca o valor do produto e o imposto por fora, o que a gente está discutindo aqui agora. Então, eu chamo de modelo OCDE ou OECD, ou não, vamos tratar de um híbrido nosso, criar o nosso modelo por conta das particularidades que você tem em relação ao fato gerador, local de entrega, local do consumo e outras repercussões. Você já olhou esse detalhe lá na lei? Ele é bem extenso, tá? Precisa estar bem atento a isso e olhar a sua operação. Esse é o gancho para falar assim, gente, tem muita coisa para fazer em relação à reforma tributária. Eu vou dar um exemplo. Os contratos que você tem de fornecimento, seja na questão compras ou de vendas, eles já estão com o preço net. Preço net, gente, é preço sem o imposto. Muitas empresas tratam isso com o grossap, o preço com o imposto por dentro. Esse grossap morre, então você tem que ter um adendo no seu contrato para corrigir isso, para garantir que o preço que você tem hoje, é R$ 1.000. Digamos que amanhã seja vira o Big Bang do IBS. Ele tem que estar 740 e não R$ 1.000, porque senão ele está contaminado com o ICMS. É isso que você tem que garantir. Garantir que seu fornecedor vai fazer esse movimento. Tem muita empresa que não quer fazer esse movimento. E aí, o que vai acontecer? Dois fornecedores, um que tira o imposto, outro que não tira. Ele vai perder share, não tenha nem dúvida disso. Mas você tem que garantir que o seu fornecedor, porque senão você vai ter que repassar esse valor. E aí o que vai acontecer com o seu cliente? Eu vou dar um exemplo claro da exclusão do ICMS da base de cálculo. Muitos clientes ligando para o fornecedor perguntando: meu amigo, você não vai excluir o PIS e COFINS? Ah, não, eu não tive decisão ainda. Estou aguardando a decisão para poder fazer esse movimento. Então, está todo mundo antenado, por isso que você tem que conversar com os seus fornecedores, os dealers, também, né, os distribuidores, para garantir que a sua cadeia não seja contaminada com esse imposto por dentro, tá? Então, isso é um dos itens. Canal de comunicação para fazer isso, o Bruno deu esse depoimento lá no GEIFES, né? Tem que ter um canal de comunicação, uma forma de entrar em contato tanto com fornecedores quanto com os grandes clientes, os principais clientes, os distribuidores. Lógico que quem está no varejo tem um pouco mais de dificuldade, mas a gente tem exemplos do projeto SPED que isso foi feito, tá? Eu lembro de empresa que entregava o CD para o cliente para saber como que ele ia lançar a nota no portal da companhia, não posso dizer os nomes, né? E outras que recebiam produtor rural, tinha uma salinha para poder digitar aquela nota que é em papel para o ambiente digital deles, enfim. Isso existiu. Então você precisa se movimentar, movimentar a sua rede de fornecedores e os seus clientes para poder não ter surpresas
quando começar a reforma tributária, porque senão você vai ter sérios problemas. Então, falamos das ações que você precisa ter antes de pensar em reforma, com seu grupo de fornecedores e clientes, falamos da distribuição, falamos da contabilização, falamos do nosso comitê JEIPS que vai acontecer agora. Assim, já recebemos, tá? Posso te contar, já temos o layout novo do nota de serviço, analisando, isso está no grupo de empresas piloto. Lógico, a gente olha, verifica, checa para ver se está ok, junto com o XSD, ele vai ser liberado agora nessas semanas próximas. Então, esse é um outro item dentro do pacote. Lembre que tem vários serviços que você não tributava e vai passar tributado, a ser tributado. Então, corre atrás, arrendamento, locação, itens importantes na sua operação. Você precisa ter essa conversa e, nesses casos, dessas novas tributações, você vai ter que refazer o contrato, repactuar a regra, porque agora tem imposto na operação que você não tinha até então. Mais alguma coisa, professora Gislaine Nogueira? Ah, é que eu lembro só disso aqui, de novidades agora quentinhas aí. A gente teve atualização também do REINF, de nota técnica, de configurações, né, técnicas. É importante aqui enfatizar, continue acessando lá o site do Portal SPED Brasil. é, Tem andado bem agitado, com muitas perguntas, muito conteúdo e que a gente traz aí com a maior rapidez que a gente pode, mas claro, com informações aí verificadas, né, junto ao fisco. E vamos, que tem muito trabalho. Falar que alguém está trabalhando aí com alguns desses projetos que eu estou falando, tá perdido. Ah, Jorge, tivemos também a liberação, esqueci, do dos contribuintes do projeto Sintonia que estão com a nota B. Então, é importante o projeto de conformidade, né, de conformidade tributária do Sintonia. Você olhar lá qual é a nota que você tem, a B, claro, e lá no Redecim é possível você ver qual o motivo que a sua nota está com B, né, por que que você foi classificado como B, e correr, claro, para melhorar a nota aí, com as suas entregas, as verificações de pagamentos de impostos, atrasos de obrigações acessórias. Então, é um novo validador aí que a gente tem, né? Um novo ranking, né, dos contribuintes, e é importante que você esteja monitorando. Quem sabe, né, Jorge? Os nossos clientes vão perguntar qual é a sua nota, né, para comprar de um fornecedor, né, mais para frente, conforme É. seu rate aí na receita. Detalhe importante, a pesquisa já está na newsletter, ela já está pronta, eu já vou disparar daqui a pouco. 20% das empresas ainda pensam como implantar. Isso é uma realidade mesmo, a gente tem observado, a gente está apoiando alguns projetos de reforma tributária. Essa semana eu tive um kickoff em São Paulo sobre o projeto, encontrei lá vários amigos. Tem muita software house também preocupada com o seu negócio, como que vai que vai acontecer, né? Porque já que o fisco vai calcular, gente, cuidado, tá? O fisco fala que vai calcular, vai fazer acontecer, mas o mundo nosso do lado de cá depende de muito mais coisa do que o fisco acha. Ele não conhece a operação das empresas, portanto, o seu cliente, software house, vai precisar sim de plataformas para acompanhar toda a evolução daquele imposto ao longo do processo, ao longo do mês, fazer uma apuração online em paralelo, quando o fisco também é importante. E eu não vou dar o segredo do negócio da software house, porque cada uma tem lá os seus projetos, né? Sugiro que façam também aqueles programas de ideia-tom, fizemos a questão de uns dias para discutir o que vai, o exercício é o seguinte, gente. Eu lembro que lá em 2007 nós tivemos reunião na Software House e nosso papel era desenhar o que o cliente, o que o contribuinte iria precisar. Muitos produtos que a gente colocou lá em 2007 estão aí hoje, outros
se transformaram até, do ponto de vista de negócio, virou uma empresa. Essa empresa já foi negociada com uma multinacional, enfim. Então, esse é o exercício de agora. Vamos olhar lá para 2033, vamos imaginar qual seria o cenário de operação de atividades diárias de um profissional, o que que ele vai precisar de ferramentas? É esse o grande exercício, tá? E perguntar também para o mercado. Isso também faz parte desse trabalho, tá? Precisar de ajuda, a gente está aqui para apoiá-lo nesse processo. Fechamos 11h30, gente. É aquela história. É rapidinho para você não perder o seu almoço, tá bom? Então, um grande abraço. Obrigado, professora Gislaine, pela participação e está convidada para mais vezes, tá? Esse aqui é o Spadcast do portal Spad Brasil, então é nosso, nosso espaço aqui para entrar em contato com a turma, com o pessoal todo. Um abraço e até. Obrigada, pessoal. Obrigada.